Fala pessoal, Ricardo Luiz. A gente vai para a nossa 12ª aula, tá? A gente está no tema de equipamentos. Vamos conhecer hoje, tá? Chiller da Trainer, compressor Scroll, tá ok? Esse chiller que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar duas situações, tá? Um chiller da Trainer Scroll com a IHM original e um chiller como o mesmo modelo, tá? Porém, a gente foi colocado controladora, tá ok? Então, qual que é a ideia dessa aula, tá? É mostrar que qualquer chiller que você pegar para fazer manutenção, né? Tanto o original quanto ele mexido, né? Tipo adulterado na questão da IHM, ele não está mais o original, ele está com uma IHM, pode ser até analógica ou digital. Você consegue fazer as mesmas proteções, ter o mesmo controle, tá? De um chiller que tem HM original, tá bom? Há diferenças, tá? Nesse chiller que está com a HM original, é lógico, a IHM, tá? Ela mostra mais funções, ela mostra para vocês, né? A parte eletrônica dele, tá? Rotação, se o compressor está funcionando ou não, temperatura de entrada e saída, tá bom? Então ela tem um pouco mais, tá? De informação técnica sobre o equipamento, tá ok? Mas o chiller, tá? Sem a HM original, tá bom? Nesse caso que eu vou mostrar aqui, é uma controladora simples, mas tem outras controladoras mais sofisticadas, tá? Que você consegue colocar e fazer o mesmo controle, tá? Do chiller. Sempre lembrando, tá? Que essas aulas são um treinamento, né? Tipo, para você conhecer como fazer uma manutenção, quando você chegar no equipamento, qual é a forma de você lidar, né? Ali na manutenção preventiva, corretiva, nenhum alarme, qual o que você precisa, né, conhecer do equipamento para você não chegar, tá, no cliente e você tipo dar um tiro no pé, né? Ir lá já medindo gás, fazendo coisas que não tem necessidade, tá bom? Então, equipamento grande, tá? Ele tem um procedimento para você iniciar, tá? Para você identificar problemas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui, tá? A gente entende que a gente tem aqui, tá? Uma IHM original, tá? E uma controladora SC de 3 estágios, tá? Essa controladora SC, ela é como se fosse aquela controladora SC que a gente conhece em splitão, né? Em selfie, tá ok? A diferença dessa daqui é que ela tem mais estágios, né? Porém, o funcionamento dela é o mesmo, tá ok? Então ela tem um contato seco que ela vai liberando, né? Estágio por estágio, tá bom? No caso da HM original, ela tem o controle total do equipamento, tá bom? O que ela faz? Se ela tem 2 ciclos, ela trabalha um ciclo de cada vez. Quando entra o segundo ciclo, ela, ela fica monitorando, né, se tem a necessidade de continuar o segundo. Quando a temperatura chega, ela deixa de trabalhar o ciclo 1 e coloca o ciclo 2 para funcionar. Né? Então ela fica fazendo essa variação, né, de ciclo para ciclo, tá bom? É como se fosse, ela não, ela faz um controle de uma forma que tipo, ela faz trabalhar 3 compressores de uma vez, né? Se precisar de carga, ela coloca mais 3 compressores. Depois ela faz o que? O ciclo 1 iniciou primeiro, então vamos fazer o seguinte: agora é o ciclo 2 que vai iniciar primeiro, tá? E o ciclo 1 descansa. Então ela fica fazendo essa mudança, tá? De ciclos, tá ok? Tem outros chillers também que trabalham dessa mesma forma. Outra coisa muito importante, tá?
O chillers trabalha praticamente da mesma forma, o que muda são os fabricantes e HMs, tá bom? Mas o funcionamento que eu vou mostrar aqui nessa videoaula, todos os chillers têm a mesma função, tá ok? Então não vai mudar de um chiller para o outro, vai mudar pouca coisa. Depois eu vou mostrar, eu vou entrar com outros chillers para vocês entenderem que não tem diferença, é só questão, né, de fabricante, tá bom? E é lógico, né, muda algumas coisinhas de comando, né, tipo algumas formas de você identificar alguns problemas, tá bom? Uns é mais eletrônico, outros trabalha com peças, né, com aparelhos mais analógicos, tá bom? Então vai mudar bastante. Estilos mais antigos, né? Estilos mais novos é tudo mais eletrônico, tá bom? Então essa que é a diferença para outros chillers também, tá ok? Então vamos lá. Aqui, tá? Esse chiller da Trainer, ele trabalha com 6 compressores, tá? Então são 2 ciclos, ciclo A e ciclo B, tá? Cada compressor é de 40 TRs. O total que eu tenho, né, essa capacidade desse chiller é de 240 TRs. Então é um equipamento de grande porte, tá ok? Então cada compressor aí, tá ok? Ele já tem um porte, né, uma capacidade para refrigerar, né, tirar o calor, né, bem ali do cooler, né? Então eles têm uma capacidade boa, tá bom? Então quando tá os 6 compressores é porque está trabalhando na capacidade máxima. Mas normalmente esses tipos de chiller eles trabalham com variação de ciclo para ciclo, tá? Então nunca trabalha todos os compressores, tá sempre oscilando de compressor para compressor, tá bom? Então sempre quando às vezes você chega num chiller desse porte aqui, você nunca vai ver, tá, às vezes, os 6 compressores trabalhando, tá ok? Mas na IHM você sempre tem essa informação, tá bom? Se o ciclo está parado, está guardando, tá bom? Está stand-by, beleza? Todos os compressores, tá? Desses chillers aqui, eles trabalham, eles têm, né? A resistência do cárter, tá? Então elas têm que estar funcionando, que o óleo tem que estar quente, não pode estar frio o óleo, senão danifica, né, o compressor. Todos os compressores eles têm um visor de líquido, então sempre tem que estar de olho nesse visor de líquido. Sempre lembrando, tá? Visor de líquido de compressor, eles têm um nível. Esse nível ele tem que estar mostrando ali para vocês, né? Se tiver abaixo ou tiver muito acima, tá com excesso, pode dar problema. Outra coisa que serve também esse visor de óleo é para quê? Para você ver a cor do óleo. Se o óleo tiver transparente ali, né? Ele tiver numa coloração clara, né? Bacana. Se ele tiver ficando escuro, aí já está na hora de você fazer uma manutenção corretiva nele. Você pegar, trocar esse óleo, fazer todo o procedimento, tá ok? Então sempre tem que estar de olho na resistência e no nível de óleo, tá ok? Essa resistência, ela é muito fácil de fazer a troca, ela é fácil de medir. Quando o chiller está parado, quando o compressor não está funcionando, a resistência ela entra em ação, ela começa a esquentar, tá bom? Então, quando o compressor ele está desligado, a resistência está esquentando, tá? Então, você pega um multímetro ali, coloca em alicate, você vai medir ali a amperagem, ela vai estar dando uma amperagem baixa, porque ela vai estar funcionando, tá bom? Se tiver sem amperagem, ou ela está desligada ou está queimada, tá ok? Aqui, no caso, é a parte de comando, tá? A parte elétrica do compressor, tá ok? Aqui essa elétrica eu estou trabalhando com a controladora, tá? SCE. Então, se você ver aqui na segunda imagem, né? Ela tem um driving, né? Esse driving no controlador SCE eu não consigo fazer o comando, tá ok? Então o que eu faço? Eu uso o relé térmico dele, tá? Se o compressor esquentar ou danificar, ele vai abrir o relé térmico dele aqui, ele corta o sinal do compressor, tá bom? Então aqui eu tenho as 3 fases, RST, tá bom? Tem o relé térmico,
do compressor e tenho aqui o driving, né, que é o RST de comando, tá ok? Eu vou explicar mais para frente como que ele é. Aqui o seguinte, ó, aqui ele já está, como que ele funciona esse driving, tá? No caso, ele tá original, ele tá na parte de cima, ele entra as 3 fases, tá? Então, quando a placa eletrônica ela manda o contato, ela manda o sinal para partir o compressor, tá? Esse drive aqui tem um pequeno delay que ele faz. Quando ela energiza o compressor, se ele sentir que não tem as 3 fases chegando, ele não libera o contato, ele não libera, né? Ele alarma, na verdade, é que ele alarma o relé e manda o sinal para a placa informando que não chegou às 3 fases. Então ele corta, ele não deixa o compressor trabalhar, tá? Sem as 3 fases. Então como que funciona? Em cima, entre as 3 fases RST, nos 2 primeiros bornes ele trabalha com energizado 220. No meio, ele utiliza o sinal do térmico, tá? E os últimos contatos vai para a placa, tá ok? Então, ele sempre fica em monitoração aqui com o compressor, com a placa, tá? Se por acaso ela manda aqui a energia, a placa, ela libera o sinal para o contator bate, manda aqui a energia para o compressor, não chega as 3 fases, na hora ele alarma e já informa que não pode partir o compressor, tá ok? Então é bem bacana esse drive aqui, tá? Infelizmente não dá para ligar com a controladora, então a gente faz outro tipo de comando, tá ok? Aqui no caso, tá? É o painel, é o quadro de comando de potência do chiller original, tá ok? Então ele tem as placas, tá ok? Tem os contatores. Aqui a energia, tá? É sempre monitorada. Então, cada fase que entra aqui do chiller, né? Ele tem uma monitoração de fase, amperagem, que fica mandando tudo para a placa. A placa, ela fica controlando toda a parte eletrônica, né, e de potência do compressor, tá? Do equipamento. Então, se tem alguma alteração de fase ou amperagem, ela já avisa na hora, manda o sinal para a IHM alarma, informando qual tipo de erro, tá ok? Então, com a HM original, fica mais fácil o trabalho, né? Ele alarma, já mostra para você o que está acontecendo, ele vai dar um norte para você e você vai lá e faz a manutenção necessária, tá ok? Aqui no caso, tá? É o quadro, tá, de potência já com a controladora. Então aqui, né, eu preciso fazer, né, o comando, né? Eu preciso aqui, se você for ver, ó, na parte original dele, você vê que os compressores eles não têm relé de sobrecarga. Por quê? Porque quem controla tudo isso, né, é as placas. Qualquer alteração de amperagem, a placa ela já alarma. No caso aqui, quando ele está alterado, né, ele está com uma controladora que não é digital, que ela não tem esse controle, eu preciso fazer o que? Eu preciso instalar, né, o relé de sobrecarga, eu preciso instalar aqui o meu relé de fase, tá bom? Eu tenho o disjuntor que fica monitorando, né, as resistências, tá? Eu tenho aqui o fechamento nos contatores. Cada bloquinho desse daqui, na frente do contator, que é o bloco de auxiliar, assim que o contator atraca, ele corta a tensão da resistência, tá? Então o compressor vai funcionar, já está quente, né? O cárter já está quente, então com ele funcionando vai esquentar o óleo, vai lubrificar normalmente. Quando o compressor desliga, entra a resistência para aquecer, tá bom? Então ela tem uma resistência baixa, né? Ela não aquece demais assim o óleo, é só para manter uma temperatura, tá ok? Então você vê a diferença que quando você faz a alteração, você tem que proteger os compressores. Você está vendo aqui ó, que eu tenho um disjuntor
para cada compressor, eu tenho um relé de sobrecarga para cada compressor, tá ok? Então é tudo que você tem que proteger, você tem que sempre proteger toda a parte do compressor, você tem que estar sempre à frente, né, de qualquer problema, tá ok? Porque é um compressor muito caro, você precisa então proteger ele de todas as formas, tá? Então aqui, ó, na IHM, tá, original, você tem um monte de informação, tá? Você tem aqui a tela principal dele, ele mostra a temperatura d'água, mostra o set point, mostra se o compressor está em operação ou não está, tem um relatório, tem um ajuste, que você pode fazer os ajustes, tá bom? Logicamente você tem que saber o que você está fazendo para mexer nessa IHM, tá? Então ela não é difícil de mexer, ela é bem simples, tá? Tem algumas particularidades, você precisa ter um pouquinho de conhecimento para mexer nela, tá ok? Aqui no caso, tá? É a controladora SCE. Então a controladora SCE, ela não tem muito o que fazer, tá? Porque ela é um contato seco, então, tipo assim, ela monitora a temperatura da água que tá retornando e monitora a água de saída, tá bom? Então, se ela vê uma diferença, né, de temperatura, ela vai ligando ciclo por ciclo, né? Então, estágio por estágio. Então, ela vai acionando. Acabou, a temperatura vai caindo, né? Ela vai desligando os compressores, tá bom? Aqui no quadro, né? A mesma parte de contatores, de comando, é o mesmo que utiliza para IHM original também, tá bom? Então, é lógico, ela é conectada, né, a uma pequena, vamos colocar assim, uma CLP, né, que ela passa tudo por ela e acaba jogando todas as informações para essa controladora, tá ok? Aqui nos dois modelos de chiller, tá? Que trabalha original e com a controladora, a parte de expansão é a mesma, tá bom? Ela trabalha com cada ciclo, né? De 3 compressores, trabalha com uma válvula de expansão direta, né? Com bulbo, não é eletrônica, tá ok? Então, cada cooler, né, utiliza 2 ciclos, tá? Para cada 3 compressores, tá ok? Então não muda muito. No nosso cooler, tá? Atrás dele, ele tem a válvula de alívio de segurança. Então, o que acontece? Se por acaso a pressão dentro do cooler ela passar de uma pressão estabelecida, né, de segurança, essa válvula ela faz o que? Ela faz o alivio da pressão, tá? Só que o que acontece? Quando estoura essa válvula aqui de alivio, ela tem que ser substituída. Então ela vaza todo o fluido, né? Ela não só, um exemplo, chega a 500 PSI, ela quando chegar em 300 ela fecha, né? Tem algumas que pode até acontecer isso, mas é muito difícil. Em chillers mais antigos, quando estoura essa válvula, o gás vai todo embora, tá ok? Então, por isso que tem que ter todo a proteção de pressostato, tudo para a gente ele sempre cortar antes de acontecer algum problema para você não perder o fluido, que é muito fluido, né? Normalmente cada chiller, cada ciclo vai de às vezes 4, 5 botijas, tá ok? Então é muito fluido, tá? Então aqui, ó, no chiller que usa IHM original, eles usam transdutores de pressão, tá, eletrônico, tá? Como esse transdutor de pressão ele funciona? Conforme a pressão vai aumentando, ele tem um dispositivo que empurra, o que ele faz? Ele passa uma pequena tensão, acho que é de 5 volts, se eu não me engano. Então, conforme a pressão vai aumentando a tensão, tá? DC. Então, às vezes ele manda 1 volt e meio, 2 volts, entendeu? Então, é dessa forma que como funciona o transdutor de pressão. Quando ele dá erro, né, aí a gente só substitui ele e coloca um específico para o equipamento. Mesmo assim, tá? Fora esses transdutores de pressão,
O chiller ele trabalha com pressostato cebolinha e pressostato, né, de alta e baixa, tá? Manual ou automático, tá ok? Então ele sempre trabalha com a segunda forma de segurança, tá? Se o transdutor falhar, tem um pressostato que vai alarmar também, tá ok? O erro, tanto de alta quanto de baixa, ele mostra transdutor ou pressostato de alta e baixa, tá? Então a linguagem sempre vai estar na mesma. Então a sequência que você tem que seguir vai ser sempre a mesma. Ah, tá dando pressão alta. Às vezes pode ser o transdutor que está com problema, pode ser o pressostato que está com problema, tá bom? Aqui no chiller, que já é modificado, né, a gente consegue só trabalhar, tá, com pressostato, porque é um contato seco, né? Não, a controladora, o contato dela não é eletrônico, né? Então ele não vai mandar pulsos para a controladora, ele tem que ser um contato. Se por acaso a pressão subir, ele abre o contato e vai alarmar. Se por acaso a pressão de baixa cai, ele vai fechar o contato ou abrir o contato e vai alarmar, tá bom? Então ele só utiliza pressostatos, tá ok? Agora, uma coisa muito importante que muita gente, tá, esquece de fazer manutenção, esquece de olhar, tá? A caixa de compensação, tá, ela é muito importante. Então sempre tem que estar de olho no nível, na limpeza da caixa d'água, tá bom? Nas boias eletrônicas, tá? Então como funciona, tá? Normalmente um chiller, tá, que a gente trabalha que tem no campo aí, né? Ele utiliza às vezes boia para encher a caixa d'água mecânica, tá? Ou nesse caso aqui ele usa duas boias eletrônicas. Uma é para encher o nível da caixa, a outra é o alarme, tá? Se por acaso esse nível cair demais, essa boia ela vai informar, vai abrir o contato, tá bom? E o chiller vai parar na hora, entendeu? Informando que a caixa d'água de compensação ela tá baixa, tá bom? Quando é em uma IHM original, ela vai dar o alarme de nível de água baixa. Então você já sabe que é o nível da caixa de compensação. Quando ele está numa controladora, já muda. Aí você não vai saber o que está acontecendo. Você vai saber que parou. Então você tem que ir com o meter identificar, né? Lá vai estar, na borneira vai estar sinal da caixa d'água, sinal do pressostato, e assim você vai ter que medir com o meter para verificar quem está aberto, tá bom? Então é diferente, tem um trabalho a mais, né? Quando está mexido, quando não é original, você vai ter que medir, né? Com o meter continuidade para ver quem que está aberto, tá ok? Aqui no caso, tá? A gente tem duas situações que você encontra em campo às vezes, tá? Você encontra a chave de fluxo d'água, que é a mais tradicional, que você vai encontrar em todos os chillers, né? Tudo que trabalha com água, pressão, você vai estar com chave de fluxo, tá? Quando essa chave de fluxo ela danifica a entrada dela, às vezes espana, você não consegue trocar a chave, você mexer, que a tubulação às vezes é muito antiga, o que a gente faz? A gente coloca um fluxostato de água eletrônico, tá bom? Então a gente adapta, né, esse fluxostato na linha, tá ok? Ele faz o mesmo serviço da chave de fluxo, tá ok? A única diferença é que ele tem um contato interno que ele vai abrir e fechar, tá ok? É o mesmo funcionamento da chave de fluxo também, ela tem um contato eletrônico também, tá ok? Só que a diferença é que a chave de fluxo ela tem uma pazinha, né, que fica dentro da tubulação. Quando a água passa, ela empurra essa pá, fechando o contato, né? Quando aqui no fluxostato, ele tem, né, uma parte eletrônica dele que praticamente é a mesma função, né, da chave de fluxo. Ele tem uma pazinha interna bem sensível. Quando a água passa, empurra, fechando o contato também, tá ok? Então, tipo assim, entre eles não tem muita diferença, tá? O funcionamento é o mesmo, beleza? Outra coisa que você vai encontrar
tá? Que é muito importante no chiller, é a válvula eliminadora de ar, tá? Então, a gente chama de respiro, tem vários termos aí, tá? Mas o nome certo é válvula eliminadora de ar, tá? Então, essa válvula, ela tem que sempre estar aberta. Ela vai, conforme a água vai passando, qualquer ar que tiver na linha, ela vai expurgando, ela vai tirando, né, esse ar, eliminando para não passar ar com água na bomba. Quando você vê a bomba trepidando, ou às vezes ela sobe e aumenta a rotação dela, né? Se você vê que o fluxo da água às vezes diminui, às vezes aumenta demais e dá aquela balançada na tubulação porque tem ar na linha, né? Então tem que retirar esse ar, tá ok? Essa válvula ela ajuda bastante, só que às vezes ela não é muito eficaz, então você precisa de outras formas estar fazendo essa retirada da água, do ar, tá ok? Expurgando água para ela tá saindo todo esse ar, tá ok? Aqui a gente vê o filtro Y, tá? Da tubulação externa, que sai do chiller, né? E vai para a bomba d'água, tá ok? Então é o seguinte, esse filtro ele é muito grande. Então o que acontece? Como, qual que é o tempo que você precisa verificar esse filtro se ele está limpo ou está sujo, tá? Você vai ver, vai ter uma base nos filtros Y dos fancoils, né, das unidades evaporadoras. Se ele estiver passando sujeira, se ele estiver tendo, né, muita retenção de sujeira, o ideal é você dar uma verificada nesse filtro do chiller para ver se ele está retendo a sujeira, se a tela dele está boa ou está ruim, né? Você está conseguindo reter a sujeira, tá ok? Normalmente sujeira ela para em final de linha, tá? Então as últimas fancoils sempre são mais prejudicados, é onde a sujeira para, tá ok? Então tem que ficar de olho nisso, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem duas situações, tá? Tem chillers que trabalha com comando de bomba trifásico direto, tá bom? De partida direta trifásica, tá ok? Então a bomba, ela é o certo, não é você partir ela, dar aquele tranco nela. O ideal seria um estrela triângulo ou se não um inversor, tá bom? Para você fazer a partida dela suave, depois ela aumentar a rotação para evitar o desgaste, né? Dos rolamentos, o desgaste da bomba, tá bom? Então, nesse caso aqui, a bomba que a gente está mexendo, né, que é o do chiller que está com a EHM original, ele tem a partida direta, tá ok? Então a bomba dele é de 12 CV, é uma bomba pequena. Então ela não tem assim, ela é acoplada junto com a bomba, né? Então nesse caso aqui, né, poderia ter instalado um inversor para a bomba ter uma vida útil melhor, né? Você pode ver que aqui na primeira foto a outra bomba já deu problema, né? Ela estourou o acoplamento aqui, né, de borracha, né, devido aos trancos, né? Isso pode acontecer por ar na linha, né? Ou às vezes o tempo de uso, tá bom? Tubulação muito antiga, o acoplamento ali de borracha muito antigo, tá ok? Então ela entrou para manutenção, tá ok? Então aqui no caso, no comando, o que acontece? Quando eu fecho o contato ali na borneira, né, para ligar a bomba, eles já manda direto para a bomba os 220, né? Então a bomba ela trabalha de 0 a 100, né? Ela já liga já em 100%, né? Então trabalhando já direto, né? Ela não tem a partida leve, né? Nesse quadro aqui, né, se você for ver, ele tem um relé de fase, né? Tem o contator, né? Aqui um contator de comando, os disjuntores de comando, tá bom? Para cima dele aqui também tem os disjuntores, né?
para se por acaso a bomba estiver em curto, alguma coisa ele cai. Tem os disjuntores de comando também. Esse quadro aqui é bem completinho, né? Tem bastante informação no quadro aqui, tá? Bem bacana esse quadro, tá tudo funcionando. Então a empresa que cuida lá dele tá fazendo um ótimo serviço. Aí, aqui no caso, tá? Aqui as tubulação desse chiller menor, tá? Dessa bomba menor, na verdade, né? Que o chiller, os dois são o mesmo, né? A mesma capacidade. Só que ele atende andares, tá? Com fancoils menores, tá? Então, aqui a tubulação dela é de 4 polegadas, tá? Então, atende 4 andares, tá bom? Nesse caso do outro chiller, tá? Que está com a controladora que é analógica, né? A tubulação é maior. Só que a distância, tá, de um chiller até chegar nos andares é muito longa. Então a tubulação é maior, é de 6 polegadas e atende só 2 andares, tá bom? E, se eu não me engano, são 15 fancoils, tá bom? Pequenos, mas é muito longa a linha, tá bom? Nesse caso aqui, desse outro chiller, a bomba já é de grande porte, a bomba é de 25 CV, só que ela trabalha com transmissão, tá? Então, até chegar na bomba, ela tem o motor, tem a transmissão e depois tem a bomba d'água, tá bom? Então, o que acontece? Nesse tipo aqui de bomba, eu tenho mais manutenção, tá ok? Muito mais manutenção para verificar. Então, vamos lá, ó. Vamos conhecer primeiro o quadro dele, tá? O quadro de potência. Então, nesse quadro aqui, o que acontece? Eu tenho aqui as duas bombas, tá? Aqui o comando é estrela triângulo, tá? Como funciona o comando estrela triângulo? No comando estrela triângulo, são 3 contatores, tá? Inicialmente, o estrela, ele bate o primeiro contator e o terceiro contator, tá bom? Se você vê, o terceiro, ele entra em curto, né? Fechando a outra bobina, tá ok? Para ela não partir 100%, ela vai partir só 50%. Tem o temporizador, que é questão de segundos, 4 segundos, 5 segundos, ele conta, aí ele derruba, né, o terceiro contator e entra, né, o segundo contator, fechando as outras 3 bobinas, tá ok? Então esse motor é de 6 bobinas, tá? De 6 fios, na verdade, né? 6 fios. Então ele faz o fechamento dos 3 primeiros cabos, tá bom? Faz um curto entre as duas, os outros 3 cabos, tá ok? Fazendo um fechamento para ele trabalhar, né? Com 50%. Depois conta um tempo, ele derruba a terceira e arma a segunda, fazendo ele trabalhar 100%, tá ok? Então, na partida do motor, ele trabalha já leve, né? Ele dá aquela partida de 50%, depois com o tempinho e bate o 100%, tá bom? Mas aí já teve a inércia, né? Do rolamento ali, da bomba de estar rodando, entendeu? Né? Então ela não dá aquele tranco forte que pode até danificar o acoplamento. Então é muito importante, né? Com máquina com bombas acima, né, de uma capacidade, no caso esse aqui é de 25 CV, tem que ter esse comando, tá? Estrela triângulo. Tem outros tipos de comando também eletrônico que faz essa partida leve, né? Por isso é um inversor de frequência, né? Então vamos lá, ó. Então a gente conheceu aqui o comando estrela triângulo. Nesse comando estrela triângulo, tá? Eu preciso ter sempre monitorando as fases da bomba. Então eu preciso ter o relé de fase, tá monitorando as bombas. Tem que ter, cada bomba, eu tenho que ter o relé de sobrecarga. Tem que ter um intertravamento, né, entre as contatoras,
tá? Que não pode bater as 3 contatoras juntas, senão dá um curto e queima a bomba, tá? Esse relé temporizador, se ele falhar, né, ele não deixa as 3 contatoras entrar, tá bom? Tem um entravamento aqui. Então, se por acaso partiu a bomba e partiu a terceira, né? E daqui a pouco ele não contou, né? Ele não derrubou a terceira, ela não deixa entrar a segunda. Então a amperagem sobe e desliga o meu relé sobrecarga desliga, tá ok? Então sempre tem que ter um entravamento nessas bombas, né? Porque é segurança, tá ok? Aqui a gente usa, nesse caso aqui, a gente sempre está usando um timer temporizador semanal. Para quê? Para o que a gente faz? Às vezes o cliente esquece o chiller ligado, bomba ligada, então o que a gente coloca? Esses temporizadores para o quê? Para quando chegar um certo horário, ele liga, chega no final do dia, ele desliga automaticamente, derrubando o quadro da bomba. Derrubando o quadro da bomba, automaticamente desliga o chiller na hora, tá ok? Então é sempre importante vocês verificar a necessidade de estar instalando um temporizador. Para quê? Para a gente não deixar o equipamento trabalhar 24 horas, sem necessidade, tá ok? Outra coisa importante que a gente tem que sempre estar de olho é na transmissão da bomba. Você vê que assim, aqui, ó, é uma transmissão que já estava já, ó, pedindo arrego já. Ela estava com o óleo, né, da transmissão praticamente danificado já estava já muito escuro, já não tinha já lubrificação nenhuma. Então a gente faz essa troca do óleo, tira, né, drena todo esse óleo velho, coloca um óleo novo, deixa rodar um tempinho, troca novamente até o óleo ali ficar transparente, tá bom? Porque aqui demorou muito para fazer a troca. Então a transmissão aí trabalhou praticamente aí, já perdeu um tempo de uso, já de vida já, né? O tempo útil dela já está bem danificado já essa transmissão, tá ok? No caso aqui, tá? Você vê que tem a bomba, tem a transmissão e eu tenho a cacheta, né? Que faz o que? Da bomba. Então o que acontece? É como se fosse, né, um retentor, tá, do eixo ali da transmissão que faz a bomba girar, tá ok? Essa bomba aqui, né? Se eu verificar que aqui na cacheta, onde eu circulei ali, tiver vazando muita água, você vê que nas laterais dela tem um parafuso de um lado para o outro. Então o que eu faço? Eu dou um aperto de um lado e do outro, até a água ficar dessa forma aqui, só pingando bem fraquinho, entendeu? Né? É normal ela pingar, não é normal ela jorrar água, ficar pingando constante, senão você tem que ter muita perda de água, né, na tubulação, e assim aumenta o consumo de água também do cliente, tá bom? Então onde eu coloquei a seta aqui tem um parafuso, né, tem uma porca, você aperta de um lado, a mesma forma que você apertou desse lado aqui, você tem que apertar do outro lado, você não pode sempre apertar mais de um lado e menos do outro, tá bom? Senão vai ficar torta. Então é importante, mais para frente eu vou te passar como que faz como que é a cacheta, tá ok? Aqui, ó, eu tô mostrando para vocês aqui, ó, a porca. Então essa porca que você aperta ela, você vai pressionando a cacheta, né, para dentro, essa arruela grande aqui para dentro, né, fazendo o aperto da cacheta. Ela vai pressionar e vai diminuir, né, esse vazamento que está tendo aqui, né, entre a transmissão e a bomba, tá ok? Outra coisa que você tem que ficar muito de olho é no acoplamento, tá, do motor. Acoplamento do motor para transmissão, tá? O que acontece? Ele tem essa borracha que é um elemento, né, que quer ver aqui, ó, como que ó, elemento elástico de borracha para acoplamento. Quando esse elemento ele começa a desgastar, ele começa a estragar os dentes do acoplamento, tá bom? Se você não trocar essa borracha aqui, o
que acontece? Ele vai desgastando a cada tranco que dá, a cada partida, né? Que a bomba vai, que ela vai girando aqui, esses dentes do acoplamento vai comendo. Vai chegar uma hora que ele vai quebrar ou ele vai desgastar de um jeito que a borracha não tem mais, não, ele não consegue, vai ficar tão frouxo que não consegue mais fazer a rotação, né? Ele vai quebrar, ele vai danificar e não vai conseguir mais empurrar o eixo, tá bom, da transmissão. Então tem que ficar sempre de olho, verificar se está tendo folga. Então quando você às vezes para o chiller um pouquinho, dá uma verificada nesse acoplamento, ou você muda de uma bomba para outra, né, para não parar o chiller. Você vai lá, a bomba que você parou, que estava parada, você coloca ela para funcionar, e a bomba que está funcionando você faz uma verificação. Você mexe, né, no acoplamento de um lado para o outro, verifica se ele está com muita folga. Se tiver uma folga, você solta o motor, verifica se a borracha danificou, se o dente está danificado. Se estiver danificado, vai ter que comprar um acoplamento novo, fazer, né, a usinagem desse acoplamento para o eixo do motor e da transmissão. Tá, ok? Então você vê que tem bastante detalhe que você tem que ver quando você tem acoplamento com transmissão. Outra coisa muito importante no chiller é esse termômetro analógico, tá, da tubulação. Você consegue monitorar se a temperatura da água ela está abaixando, tá bom? Se de repente o sensor até da HM ou até da controladora pode estar com problema, você verifica. Então nesse caso aqui está marcando 10 graus, então tá bom, ele está funcionando bem. Outra coisa que você tem que ficar de olho nos registros, né? Se você fazer uma manutenção, se às vezes você para, né? Fecha uma bomba que está desligada, fecha o registro, verifica o filtro Y dela, verifica se o registro está vedando, para quando você precisar fazer uma manutenção, você não ter surpresa que o registro está quebrado e você não conseguir fazer a manutenção na bomba, tá ok? Então sempre é bom você estar fazendo essa verificação em chiller. Aqui no caso, eu coloquei um aqui que estava com problema, tá? O que acontece, ó, os manômetros de pressão, eles não servem só para ficar monitorando ali a água só. Você consegue identificar também problemas. Então nesse caso aqui, ó, a entrada da água ela tá com uma pressão alta, a saída está com uma pressão baixa, né? O que você tem que analisar? Ou você tem que verificar se seu manômetro tá com defeito, ou verificar se o filtro Y ou até o cooler, né, ele pode estar obstruído. Então ele está entrando com uma pressão e está saindo com uma pressão diferente. Então você tem que ver, pode ser o filtro está com defeito, pode ser o manômetro está com defeito, ou o meu cooler tá entupido. Tá? Então você sempre tem que analisar esses manômetros. Se você vê uma diferença muito grande, né, igual essa daqui, algum problema tem. Nesse caso aqui era o filtro que estava obstruído. Então a pressão estava chegando, mas não estava saindo. Tá ok? Aqui é o filtro secador pedra, tá? É o filtro secador do chiller. Não tem como você colocar um filtro secador igual nesse um equipamento que trabalha com um porte desse daqui, com uma quantidade de fluido tão grande, com um filtro secador tradicional. Então você tem que ter um filtro secador pedra, tá bom? Que é ele tem esse suporte aqui, né, do filtro, tá? Aqui está o elemento, né, filtrante, que é o filtro, que é o que a gente fala que é o filtro pedra, tá ok? Ele é muito fácil de fazer a troca, ele vem lacrado, né, porque ele não pode estar com contato lá, né, direto. Então você faz toda a manutenção, o filtro pedra é o último a ser colocado. Então, tipo assim, na hora que você fez toda a manutenção, você vai fazer o vácuo, aí sim, você vai lá e troca o filtro pedra, fecha o sistema e coloca em vácuo, tá bom? Desculpa. Aí, aqui, ó, é a minha cacheta. Lembra que eu falei pra vocês lá da cacheta da bomba? Ela parece uma corda, parece uma corda exatamente, entendeu, né? Então, essa cacheta aqui, você tirando, né, aquelas arruelas, né, vamos voltar lá rapidinho, ó. Você tirando essas arruelas aqui, essa arruela grande aqui que tá na parte de cima, ela vai soltar
você vai ter acesso aqui àquela cacheta. Você vai tirar a cacheta, vamos dizer, de repente você aperta tudo aqui. Você já apertou e não tá conseguindo parar de pingar, a água está muito constante, a cacheta danificou. Então o que você vai fazer? Você tem que soltar a arruela aqui, puxar essa arruela grande para fora, você vai ter acesso aqui dentro a cacheta, você tira ela, é bem simples de tirar, você faz a troca dela, tá? Sempre você vai usar a cacheta uma com a. Não tem como você colocar ela, né? Ela sempre vai estar cortada, né? Então você coloca a emenda para cima e uma emenda para baixo, tá? Então quando você apertar, ela vai pressionar a cacheta. Então, onde tem a emenda, né? Ela vai fechar. Então vai ter uma emenda para cima e uma emenda para baixo. Então ela vai cruzar. Então ela vai vedar a água, tá ok? Então eu acredito aí que eu dei uma boa explicação, tá, sobre o chiller da Trainer. Tirei todas aí, muita dúvida de muita gente aí, acredito, tá ok? Manutenção de chiller é mais complexas, tá bom? Qualquer intervenção que você precisar fazer no sistema, tá? Onde você usa o fluido refrigerante, é necessário você ter uma intervenção, tem que parar um ciclo para você fazer. Então, tipo, às vezes é recolhimento de fluido para você não perder, tá? Que, igual eu te falei, são uma quantidade muito grande, às vezes são 40, 30 quilos de fluido, tá ok? Chile não trabalha com menos que 30 quilos de fluido, às vezes é de 30 a mais, 50, 45 quilos de fluido aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou dar continuidade, tá? Em outros chillers, tá? Eu vou tentar montar um aqui agora, tá? De um chiller com compressor parafuso, para vocês entenderem como é o funcionamento. Vocês vão entender que praticamente é a mesma funcionalidade, tá ok? O problema é que vai ter mais proteções, o compressor é de grande porte, tá bom? Então, às vezes, um compressor parafuso, ele substitui 3 compressores aí scroll, tá bom? Ele tem uma capacidade muito maior, tá ok? De refrigeração. Beleza, pessoal? Então, espero que ajudei aí, espero que agrega informações para vocês. Abraço.